Gente, hoje eu vou conversar com o nosso querido Daniel Uchoa. Ele vem com dicas maravilhosas, especialmente para quem tá afim de ficar bem. Você quer estar com uma pele legal, quer ter todas as dicas possíveis para você se sentir mais maravilhosa ainda? Agora você imagina, por exemplo, você não quer ter aquelas rugas quando você estiver naquele soninho gostoso e acordar e dar uma olhada assim, se sentir incomodada. Claro que você não quer. Então, o nosso querido Daniel Uchoa hoje veio com algumas informações e dicas especialmente para você, mulher. Especialmente para nós. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom receber você hoje aqui, Daniel. Hoje nós vamos falar para quem está em casa como é que as pessoas podem tratar as rugas de uma forma bem interessante e rugas do sono. Como é essa história? Sim. Já tô curiosa. Deixa eu explicar então. Sim. As rugas do sono vem de um nome em inglês, que são sleep lines, né, que são ruguinhas que elas aparecem devido ao contato, né, diário que a gente tem com o travesseiro, com o colchão. Então, essa compressão da pele em cima dessa superfície, todo santo dia a gente dorme, né? Então, com o passar dos anos, a gente vai criando marcas na pele. E essas marcas se devem principalmente devido à perda de colágeno e elasticidade da pele. Então, quando a gente é mais jovem, a gente deita, a pele amassa, a gente acorda, a pele desamassa. E aí, quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo o colágeno, que faz parte do processo natural de envelhecimento, essa pele ela vai continuando marcada, né, por conta dessa perda do colágeno. E aí é importante a gente ter esses cuidados, né, de preservar o nosso colágeno. Olha só o que você falou, quer dizer que com o tempo a gente vai perdendo, tipo assim, então ela vai criando uma forma e ela vai ficando daquele jeito e você jura, nossa, eu tô bem envelhecida, tô bem marcada, quando na verdade, se você tiver um cuidado preventivo, você entender que nós temos um profissional que pode lhe ajudar a, de uma certa forma, não fazer com que você passe muito tempo com aquelas marcas ali bem expressivas, a oportunidade está aqui. Então, assim, quando a gente é jovem, beleza, elas voltam ao normal. Mas dependendo do tempo, se você não tiver um cuidado todo especial, ela vai firmar. Isso. Fica firme Fica ali. firme. E aí a gente pode trabalhar falando um pouco, né, de como evitar essas ruguinhas, né? Então, assim, a gente tem que preservar o nosso colágeno e manter a hidratação da nossa pele. Uma pele mais hidratada, ela vai marcar menos. Então, a alimentação, né, diminuir o consumo de açúcar, o cigarro, o açúcar, ele quebra o nosso colágeno. Então, assim, é uma dica também de ouro, é a gente entender que a nossa alimentação é equilibrada. Reduzir os níveis de açúcar vai trazer, né, com que você envelheça de uma forma mais legal, porque você vai preservar o seu colágeno. Inclusive, a gente tem uma imagem, por exemplo, você pode ser uma mulher amadurecida, porém com uma pele bonita, uma pele leve e natural. Por exemplo, você dormir e você perceber que aquela pele ela está marcada e que você não consegue voltar um pouco, porque assim, às vezes é a questão do tempo. De repente você tá com uma idade, mas não era pra você estar com a pele daquele jeito, né? Exatamente. A gente tem tratamentos, né? É importante entender, né, que as pessoas às vezes acham que o Botox, né, que é nosso famoso Botox, é um tratamento para outros tipos de linhas, né? Sim. Que são as linhas de expressão, que são as linhas do movimento. Por quê? Porque essas linhas elas estão relacionadas com a nossa musculatura. Então a gente relaxa o músculo com o Botox e aí essas linhas suavizam. Já as Sleep Lines, elas não respondem tão bem só ao Botox, porque elas não estão relacionadas com o movimento, né? Então a gente tem outros tratamentos. Um deles bem interessante é o Skin Booster, que é um ácido hialurônico reticulado. Então, as moléculas de ácido hialurônico formam uma rede e a gente consegue hidratar de forma profunda aquela marquinha e suavizar aquela linha, né, que é a Sleep Line. E os tratamentos todos que estimulam colágeno, né? Então, os bioestimuladores de colágeno, o Sculptra, os lasers, são tratamentos fantásticos para esse tipo de probleminha. Agora, você sabe que o que eu gosto de você passa uma informação muito legal é que você não vai ficar com aquele aspecto parado. Isso.
Isso. Que eu acho que é super desagradável. É muito bom quando você dá aquele sorriso e as pessoas percebem as suas linhas de expressão, porém elas sabem que a sua linha de expressão ela vai ficar bem. Você tá ali sorrindo, você tá sentindo, né? Tá cuidada, tá zelada. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, mesmo que ela tenha feito ali um botox, digamos que ela vai dormir e no dia seguinte, mesmo que ela tenha feito, fica algo estranho em algumas partes do rosto. Hoje a gente está numa tendência mundial do Quiet Beauty, que também é uma tendência, né, vem do inglês, que quer dizer beleza silenciosa. Então, assim, as pessoas que têm acesso a esses tratamentos, elas continuam fazendo, só que, assim, nas mãos de profissionais com ética, bem capacitados, em que a gente faz o tratamento e a gente busca um resultado natural, uma beleza natural, né? Então, assim, os tratamentos todos, eles continuam aí em alta, só que a gente dosa melhor, a gente escolhe melhor o que fazer em cada paciente para que a gente traga essa naturalidade. Qual seria a dica que a gente poderia passar para quem está assistindo o nosso programa e que muitas vezes tem uma certa dificuldade, dorme, aquele soninho, daqui a pouquinho acorda toda estranha e as pessoas vão perceber. A gente olha para você e a gente vê uma beleza natural, algo bom de se ver. E já existem outras pessoas, não, que a gente olha e a gente consegue perceber que a pessoa não tá legal. Hoje em dia a gente busca tratar, mas que a pessoa olha e vê que legal, mas não sabe dizer o que bem foi. Cuidada, né? Não sabe dizer o que foi. Com relação às slip lines, a gente tem alguns cuidados, né? Sim. Se você percebe, se você dorme de ladinho ou de bruços, você tem uma tendência maior de ter essas marcas. Sim. Então, assim, as pessoas que dormem, né, de peito para cima, elas já estão evitando, porque não tá ali com o rostinho amassado no travesseiro. E não é só no rosto, tá? É muito comum essas linhas nessa região do colo, né, que é uma área do decote, é uma área que as mulheres gostam de... É no pescoço, no pescoço vezes, e no colo, então a gente tem que observar também essas regiões, né? Quando a gente usa travesseiro, existem já travesseiros próprios para que você durma e evite esse tipo de rugas. E são travesseiros que têm um atrito menor. Se você usa uma fronha de seda, de cetim, também tem um atrito menor. A hidratação, né? E os cuidados com a pele básicos, né? Que é beber bastante água, usar filtro solar, evitar a exposição intensa ao sol, evitar o cigarro, ingerir menos açúcar. Nossa, que maravilha! E aí, assim, quando você fala da prevenção, a gente chama a atenção das mulheres. Muitas vezes elas querem buscar algo e acabam buscando o preço. Isso é muito sério, porque às vezes você não sabe o que estão aplicando no teu rosto. Exatamente. Não sabem qual é o cuidado que você está tendo com aquele rosto. E as pessoas devem ficar espertas também, até para não trazerem danos maiores, né? A gente tem que começar a entender que os tratamentos, eles não são todos iguais. Sim. Quando você compra um serviço médico ou um serviço de saúde, você tem que entender que tem vários fatores ali envolvidos, né? Tem a técnica, o ensino do médico, tem os produtos, os materiais que ele utiliza, toda a infraestrutura que é necessária para que você tenha um bom resultado. Então, assim, comparar valores é a pior de todas as saídas. Eu acho que você tem que procurar um profissional, né, em que você tenha confiança, que você tenha alguma indicação, que você já acompanhe o trabalho há algum tempo, pesquisar e confiar para que você tenha realmente um bom resultado. Como é que você pode passar para quem está em casa a respeito dessas ruguinhas do sono? Que você vai olhar e vai identificar. Aí foi por causa do sono. Elas são mais, primeiro, as áreas de aparecimento, Sim. né? Essa área ao redor do olho, né, da têmpora, da testa, periorbital do olho, é uma área em que a gente costuma apresentar bastante essas, porque essa pele, ela naturalmente é uma pele que tem uma flacidez maior e mais inicial. Então a gente começa a marcar primeiro essa área do colo, aquelas linhas verticais no colo, no pescoço, né? E são linhas, Vanusa, que pacientes que fazem, às vezes, o botox periodicamente, elas percebem que essas linhas elas não desaparecem com o botox. E aí é importante o profissional, né, avaliar bem e explicar para a paciente que ali tem outros cuidados que devem ser associados ao botox para que a gente possa trazer, né, esse resultado de amenizar essas linhas. Muito bom. Essas dicas aí são importantes, gente, justamente para que não fique algo artificial,
para que a gente possa realmente ver aquela juventude no rosto da pessoa sem ser algo exagerado. Exatamente. Eu acho que esse está sendo um dos maiores problemas. Muitas vezes a pessoa olha para você e diz assim, poxa, é tão bom quando alguém olha para você e diz assim, parece que essa pessoa não envelhece. Né? Dormiu bem, né? Nossa, dormiu bem, tá bem. Porque o sono é reparador, Sim. né? O sono, ele tem que ser reparador, a gente tem que acordar bem. Então, assim, eu acho que a saúde, a estética, ela entra na saúde, né, nesse ponto de que quando a gente tá bem, a nossa pele vai refletir isso. Se a sua alimentação é boa, se você pratica atividade física, se você tá com um nível de estresse ali regulado, você não é uma pessoa, né, estressada demais, e a mente está tranquila, você também tá refletindo isso na sua pele. Então a gente é um todo, a gente não é só um órgão ali, uma pele e o coração. A gente é um completo e a gente tem que cuidar disso como um todo. Quando você fala desse tratamento das rugas, principalmente do sono, as pessoas que costumam não dormir bem, essa pele realmente vai estar bem marcada, bem maltratada? Sim, porque o sono, como eu te falei, ele é reparador, né? E a gente tem um aumento de hormônios no período do sono, que são importantes para a nossa pele. A gente tem uma ação antioxidante ali durante o período do sono, né? E essa oxidação que traz o envelhecimento, né? Que é o que a gente faz durante o dia, né? Que é a exposição que a gente tem à poluição, aos alimentos, às toxinas, né? A tudo que a gente consome no dia a dia, ao que a gente se expõe. Então, quando a gente dorme, a gente repara aquilo. Eu tenho uma curiosidade relacionada a esses tipos de tratamentos e, obviamente, esses cuidados. Quanto mais você faz, mais essa pele fica cuidada, como é o Sim. efeito? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque assim, o que a gente percebe? Algumas pessoas, elas imaginam assim, não, vou ter que estar sempre fazendo, beleza. Mas o que a gente percebe é que quanto mais você faz, parece que mais essa pele vai ficando jovem. Exatamente. Eu não sei se é impressão minha. E parece assim que até o tempo, às vezes você fez, aí faz novamente daqui a um tempo, parece que essa pele ela vai se tornando jovem com o passar do tempo. É impressão minha ou isso é real? É real e é um cuidado continuado que a gente tem que ter. A gente está vivo, a gente tem que estar o tempo todo se cuidando. Então não são tratamentos isolados, né? Porque acontece muito do paciente buscar um tratamento aqui, outro acolá, aparecer uma promoção aqui, eu vou. Mas eu acho, hoje a gente trabalha lá na minha clínica com o gerenciamento do envelhecimento. Então a gente busca acompanhar o paciente em todas aquelas faixas etárias. Ontem eu atendi uma paciente e aí olhando para ela deitada lá na máquina, eu fiquei observando e pensei alto, né? Eu falei com ela, nossa, como você está melhor, né, de quando você veio há 3, 4 anos atrás, né? Então os anos vão passando e, claro, se você está cuidando, a gente quer realmente observar essas melhorias. Sim. Não, mas eu achei bem interessante. Eu olho para você, eu vejo uma pele muito bem cuidada, muito bem tratada. Legal. E a gente percebe, porque o bom é isso. É péssimo quando você olha para alguém e você imagina assim, não, tá muito estranha, não tá bem. Né? Tem gente que realmente demonstra não estar bem. E essa questão que você falou, você não quer só cuidar da pessoa para que ela veja que ali teve algum tipo de aplicação, mas você quer que a pessoa entenda que ela tem que cuidar da saúde dela, do sono dela e que essas rugas não sejam rugas que vão ficar marcadas pelo simples fato de você olhar e dizer assim, não, ali tem algo errado. Exatamente, a gente tem que... É isso, eu acho que essa questão, esse quiet beauty que eu comentei com você é maravilhoso, né? É muito legal ver as pessoas retornando àquele cuidado básico, importante, mas sem tantos exageros, né? E hoje em dia a gente tem uma relação idade, número, com aparência diferente do que a gente tinha há 30, 40 anos atrás. Então, você vê uma mulher de 40, 50 anos, é uma mulher jovem, uma mulher bonita. Ela não é mais uma senhora, uma vovó, como a gente via antigamente, né? E aí a gente chama a atenção daquelas pessoas também que, de uma certa forma, já não tem ainda essa idade, porém está com a pele envelhecida. Exatamente. Então, assim, os excessos... Tem a prevenção. Exatamente. Os excessos
na idade adulta ali inicial, nos 20 anos, eles podem trazer um envelhecimento mais rápido, acelerado, né? E a gente diz que os tratamentos, eles devem começar o quanto antes. Então, a gente tem tratamentos, né, por exemplo, de estímulo de colágeno, né, que vão evitar essas rugas ou atrasar o aparecimento dessas rugas, que podem ser feitos já a partir dos 25, 30 anos. Então o paciente ainda está com a pele legal, mas é um cuidado que você tem realmente preventivo, porque o ano vai passar, né? E as marcas vão aparecer. Sim, verdade. Existem algumas pessoas, alguns profissionais que eles fazem algum tipo de práticas esportivas, às vezes são muito expostos ao sol. E aí a gente chama atenção para essas pessoas também, que acabam ficando com uma pele envelhecida, quando na verdade elas nem têm idade para essa pele ficar desse jeito. Então é muito legal quando você traz essas dicas. E aí eu queria chamar a atenção também, que não é só para mulheres, mas é para homens também, né? Sim, e os cuidados básicos, gente, que eu já mencionei aqui, né? O filtro solar. Sim. Né, que a gente bate nessa tecla sempre, que além de trazer essa ação anti-envelhecimento, né, porque os raios ultravioleta são a maior fonte de quebra do nosso colágeno e do nosso envelhecimento. Então você previne isso, você está prevenindo doenças de pele, câncer de pele. A gente tem uma incidência de raios ultravioleta muito grande na nossa cidade, né? A gente está numa zona tropical, então o sol está mais pertinho aqui da gente. A gente tem que se proteger, beber bastante água, ter uma alimentação equilibrada e, claro, recorrer a um profissional, né, que tenha uma certa capacidade ali de tratar ou de amenizar alguns sinais que possam estar incomodando a sua autoestima, porque a autoestima é realmente assim, é tudo. A gente tá bem com a gente mesmo, é ponto de partida para muitas outras coisas boas que acontecem na vida. Pronto, quando você faz, por exemplo, esses tipos de tratamentos e cuidados, ele vai, tipo assim, fiz hoje um tratamento como esse, ele vai durar quanto tempo? Por exemplo, vai depender de cada um? Depende de cada tratamento. Sim. Por exemplo, o Skin Booster, que é um dos principais tratamentos para as slip lines, né, aplicação de ácido hialurônico, ele dura em média, quando você usa um material de boa qualidade, 1 ano. Aí nesse caso, o que ele cuida ali dessa pele? Ele é um produto, é um gel, esse Sim. Skin Booster ele é um gel, né? Então a gente tem um ácido hialurônico puro. E esse ácido hialurônico é uma partícula, uma molécula que a gente já tem na nossa pele, responsável pela hidratação da nossa pele. A gente fala que ele puxa a água, então ele deixa aquela região hidratada. Então, quando a gente... É algo que já é seu. Que já é seu, então é um tratamento Só super natural, super natural. E claro, a gente tem que entender que existem vários produtos no mercado. Por isso que é super importante você confiar no seu profissional. Porque você confia nele, você confia na técnica que ele usa, no produto que ele utiliza, porque muitas vezes o paciente não sabe, né? Então a gente, às vezes, você está aplicando um negócio e você não sabe nem o que é. Então é muito importante essa confiança, essa relação médico-paciente. Eu sempre recomendo os pacientes chegam às vezes na clínica com um pouco de dúvida, receio, eu disse, pois então não vamos fazer. Observe meu Instagram, eu estou sempre postando, comece a entender a minha linguagem e aí você vê se você confia ou não para você vir fazer. Pronto, eu achei muito bom ele falar sobre isso, porque não são todos os profissionais que são aptos a fazer esse tipo de tratamento, por isso que você tem que buscar um profissional realmente à altura. Você já tem um nome no mercado, a gente já sabe do carinho que as pessoas têm com você e a gente trouxe você justamente por causa disso. A gente queria mostrar que você pode fazer um procedimento como esse e que você vai observar o seguinte: ah, Vanusa, eu vou passar 1 ano com esse cuidado, aí logo eu já vou começar a perceber as minhas ruguinhas ali aparecendo tudo de uma noite para o dia. Não, foi justamente o que ele falou. Você faz o procedimento e no lugar desse procedimento de trazer algo que você vai ficar refém, é o contrário. Exatamente. Você está cuidando de algo que vai te deixar bem. É questão de ponto de vista, né? Tem pacientes que falam, eu não quero entrar, fazer, porque eu vou ter que ficar, como você falou, refém desses tratamentos. Mas, na verdade, a gente tem que estar sempre se cuidando, né? E eu sou muito claro com os meus pacientes. Olha, esse tratamento, ele atua dessa forma, ele tem essa duração. Há tantos meses a gente vai precisar reavaliar, a gente vai precisar intervir novamente. Então, tudo isso já é conversado na avaliação e o paciente não é enganado. A gente tem que ser claro, direto, né? E deixar bem claro os benefícios que vão acontecer
com aqueles tratamentos específicos que a gente É naturalidade, né? Naturalidade. As pessoas que quiserem conhecer mais, as pessoas que quiserem cuidar dessas ruguinhas e principalmente dormir e saber que dormiu bem, que acordou bem, que tá tudo tranquilo, que aquelas rugas exageradas que não são suas, não deveriam estar ali, basta só entrar em contato contigo, né? Isso, a gente tem um Instagram da clínica, que é @Clínica Daniel Shoa, e lá a gente tem o canal para falar com a minha secretária, para agendamentos, e temos sempre vídeos, postagens. Eu posto bastante nos stories do nosso dia a dia lá na clínica, as novidades. A gente teve agora um congresso internacional, né, que trouxe muitas novidades, e a gente já está pontuando isso também no Instagram. Muito bom, muito bom. E aí a gente chama atenção. Quem pode e quem não pode fazer? Tem idade? Essas marquinhas, elas têm mais ou menos, elas começam dos 35 aos 50 anos. É um período de você começar a observar. Então, esse é a faixa etária que realmente busca esses tratamentos, né? E a gente tem, claro, tem algumas patologias, como doenças autoimunes, doenças do colágeno, que elas são, por exemplo, lúpus. São pessoas que a gente evita realizar esses tipos de tratamento, porque a gente pode estar desencadeando uma crise da doença de base. Por exemplo, mas a maioria das pessoas é apta a realizar. Muito bom. Por exemplo, a gente sabe que agora tá chegando aí o feriadão. Muita gente vai para o litoral, pessoas vão curtir. Por exemplo, você fez o procedimento. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter para não trazer danos ali para aquele procedimento que, de uma certa forma, tem o seu valor, né? A gente precisa chamar a atenção das pessoas relacionadas a isso. Tem que entender que, assim, por mais que sejam procedimentos minimamente invasivos, Sim. pequenas agulhadinhas é um tratamento. Então, assim, o paciente tem que se comprometer com o pós, né? Cada tratamento, cada aplicação, ela tem ali as indicações de pós. Mas na maioria das vezes o que a gente pede é para que você faça atividades físicas moderadas, evite atividades físicas intensas no dia do tratamento, evite uma exposição solar intensa, né? Às vezes pode ficar um leve hematoma dependendo da aplicação, então evitar principalmente o sol nesse período para que não tenha uma mancha residual. Mas na maioria das vezes realmente são tratamentos bem tranquilos, em que você consegue trabalhar no dia seguinte, e aí você consegue levar a vida normalmente. Muito bom. Eu achei bom a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que terminam de fazer o procedimento, logo depois, passam pouco tempo, começam a fazer aquelas massagens no rosto, ou ficam, de uma certa forma, usando vários tipos de produtos. Tem que ter cuidado também, né? Exatamente. E eu sempre pergunto para as pacientes, tem algum evento essa semana? Porque às vezes a pessoa quer fazer um tratamento em cima de um evento. Sim. E tem tratamentos em que a gente consegue entregar para a pessoa ir linda para a festa no dia seguinte, e tem outros que não, que realmente precisa de um time aí para poder recuperar. Muito bom. Mais uma vez, olha, vamos colocar aí o Instagram dele, quem quiser entrar em contato, tá? Eu queria só que você, mais uma vez, citasse o seu Instagram para quem está assistindo a gente. É @Clínica Daniel Shoa, que é o meu nome. E lá a gente essa clínica, a gente já está há 8 anos, né, nesse campo aí da medicina estética, do rejuvenescimento facial e gerenciando o envelhecimento das pessoas, dos nossos conterrâneos aqui no Piauí, e tem pacientes também do Maranhão, de outros estados. Tá certo, obrigada, tá? Foi muito bom conversar com você. Eita, que maravilha, hein? Então, para quem tá aí acompanhando o nosso programa, essas dicas são maravilhosas. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Continue aqui.